Este material de apoio da disciplina TR-0080, Construções Rurais e Ambiência. Neste material será abordado um roteiro de dimensionamento para alvenaria e concreto. De forma resumida, será abordado construções com tijolo, com bloco de concreto, dimensionamento de pilares de concreto e dimensionamento de viga de concreto, com, no final, um exemplo de dimensionamento para um edifício de laboratório e balança. Nosso material de referência é a apostila do professor Baeta e a apostila do professor Moretti. Quando nós consideramos o uso do tijolo na construção rural, nosso critério de dimensionamento básico é justamente a carga limite de compressão que o tijolo consegue suportar. Então, para tijolos maciços, nós temos números de 600 até 200 quilos por centímetro quadrado. No caso de tijolos perfurados, nós saímos de 60 até 5 quilos por centímetro quadrado. Então, esses são os nossos dois principais números para dimensionamento de paredes de tijolo. Lembrando que, na apostila do professor Baeta, você vai encontrar as tabelas de consumo de hora-homem e materiais para os principais elementos da construção rural. Quando nós consideramos a construção da parede de alvenaria, não há somente a tensão do tijolo, mas há também a tensão suportada pela própria parede, ou seja, o conjunto entre tijolo e argamassa. Então, se nós consideramos uma parede de tijolo ordinário com argamassa de cal, 7 kg por centímetro quadrado. Já a parede de tijolo maciça com a argamassa de cimento leva até 12 kg por centímetro quadrado. Nós vamos, então, utilizar essa tensão admissível para chegar ao valor da espessura da parede. Acrescenta-se 10% de coeficiente de segurança, multiplica-se pela carga por metro linear de parede, para o cálculo, dividido pela própria tensão da parede. Então, essa espessura sai em centímetros. Lembrando que, sendo tijolo unidades padrões, as paredes de meio tijolo ficam com 15 centímetros, de um tijolo 25 centímetros e de 1,5 tijolo 45 centímetros. No caso de usar tijolo espelhado, parede de 1/4 de tijolo, ficaria com 10 centímetros. Não é estrutural, mas pode ser usado para preenchimento. E a densidade de parede de tijolo com alvenaria, em torno de 1,6 toneladas por metro cúbico. Falando do arranjo das paredes de tijolo, nós temos para as paredes de tijolo maciço, de meio tijolo de 1 ou de 1/4, nós temos várias formas de nós combinarmos os tijolos, podendo ser tanto em paralelo quanto intercalado. Então, nós temos aqui um exemplo para a parede de meio tijolo e aqui exemplos para paredes de 1 tijolo. Já para as paredes de tijolo vazado, nós temos parede de meia ou parede de 1, e aí nós justamente temos aqui formas diferentes de nós combinarmos as paredes de meia e de 1 tijolo vazado para poder chegar na espessura de parede que você necessita para ter a resistência que você deseja. Lembrando que a parede de 1/4 tijolo de pé é somente para fechamento. Na parede de meio tijolo é sempre importante, a cada 4 metros lineares, você ter um elemento de suporte. Pode ser justamente uma emenda ou mesmo um pilar ao longo da parede. Já as paredes de um tijolo já são mais indicadas para as cargas estruturais. Nos vãos, nós temos que as vergas devem passar no mínimo 30 centímetros, além da borda. Se for vão até 1,2 metros, utilizar de 2 a 3 ferros de 3/8, com argamassa de 1/3, cimento de areia. Se o vão é de 1,2 até 2,4 metros, aí você utiliza 2 ferros de 3/8 na parte inferior e 2 ferros de 3,16 na parte superior e estribos de 3,16 a cada 20 centímetros. Se o vão for acima de 2,4 metros, aí você já dimensiona como uma viga. Aqui nós temos uma tabela de referência da apostila do professor Moretti para tensões admissíveis em pilar de tijolo em quilos por centímetro quadrado, considerando o grau de esbeltez do seu pilar. Você calcula o grau de esbeltez, vê onde ele está aqui na tabela. Se for tijolo maciço com argamassa de Portland, você sabe qual a tensão, com argamassa de cal, e tijolo ordinário com argamassa de cal. Pilares de concreto sem armadura, via de regra, é sempre bom evitar. Na construção com blocos de concreto, nós temos, então, 11 normas ABNT aplicada. Lembrando que são os blocos de concreto estruturais. Ele vai ter classes de resistência, que vão de 4 até 16 megapascal. Esses blocos podem ter diferentes dimensões. A mais utilizada é justamente a M15, com aproximadamente 15 centímetros de largura. Lembrando que não é bloco de preenchimento, é bloco estrutural. Cuidado, são produtos diferentes. E para o cálculo do peso próprio, densidade de aproximadamente 1,5 tonelada por
metro cúbico, seja ele vazado ou não. Aqui uma tabela de referência das medidas de blocos, né, da família M20, M15, M12, M10, M7,5, para que vocês tenham aí as dimensões de largura, altura e comprimento. Partindo agora para o dimensionamento de elementos sujeitos a esforços de compressão, nós temos o nosso famoso pilar de concreto armado. No início do dimensionamento, nós temos justamente o cálculo do índice de esbeltez, para saber se o pilar vai flambar ou não. Se nós temos índice de esbeltez menor que 40, é considerado um pilar sem possibilidade de flambagem, e a gente acrescenta, então, ali um 20% de carga para coeficiente de segurança. E pela norma, nós temos valores mínimos de seção, dadas para o índice de esbeltez menor que 140. Então, nunca dimensione o pilar de concreto armado com menos de 20 centímetros de largura, de diâmetro, ou 1,25 da altura do teu pilar. Esses são os dois números que a gente começa o nosso dimensionamento. Diâmetro mínimo ou largura mínima e 1,25 da altura. Para o cálculo da flambagem, que é o cálculo que nós iniciamos para o dimensionamento dos pilares, nós temos o índice de esbeltez, que é dado pelo comprimento de flambagem, dividido pelo raio de giração. O raio de giração para a seção quadrada é dado pela lateral dividido por 12 raiz quadrada, e no circular nós temos o diâmetro dividido por 4. Se você tiver outra geometria, você pode calcular o seu raio de giração, baseado, então, nos teus momentos de inércia. E para o comprimento de flambagem, nós vamos lembrar, então, das nossas aulas de mecânica, e o comprimento de flambagem vai ser uma relação entre a altura do pilar e a natureza do engastamento dele. Então, se ele está com a ponta livre, engastamento na base, o comprimento dele é justamente 2 vezes a sua altura. Nos demais casos, justamente, o comprimento de flambagem é justamente o próprio comprimento do seu pilar, seja ele engastado ou rotulado. Aqui nessa tabela, alguns exemplos de raio de giração para algumas das geometrias pilares que vocês possam encontrar ao longo da vida profissional de vocês. Falando um pouco dos limites de flambagem, sempre lembrando que um cubo nunca flamba. Quanto mais gordo, quanto maior a espessura do seu pilar, menor o risco de ele vir a flambar. Então, sempre que possível, sigam as recomendações da NBR 6118 e façam seus pilares o mais gordo possível, de forma que pouco esbelto ele tem um índice de esbeltez menor que de lambda 1, a esbeltez média está entre lambda 1 e 90, seguindo até os 140, considerado muito esbelto, e indo até no máximo 200, que são excessivamente esbeltos. Então, são pilares que nós devemos fugir. Lembrando que, como regra de dimensionamento, você deve buscar ficar entre 35 e 90 para seu índice de esbeltez. O valor de referência para facilitar o dimensionamento de vocês. Se vocês não sabem que índice de esbeltez começar a calcular, começa com 35 a 90. Perfeito? Então, essa aqui é uma tabela mnemônica. Se o índice de esbeltez do seu pilar está abaixo do lambda 1, é dispensável você considerar a deformação. E conforme você vai subindo no índice de esbeltez, você vai ter que começar a pensar a fazer esse dimensionamento de forma dinâmica, considerando as deformações do seu pilar. Entrando já no dimensionamento da seção do pilar de concreto, nós temos a seção mínima, que é dada por essa fórmula, que ela acrescenta aqui 20% de coeficiente de segurança, mais 0,85 da resistência do concreto, ou seja, você majora a carga e minora a resistência do concreto, coloca a percentagem de ferro na armadura, mais a resistência da própria armadura do seu pilar. A seção de armadura é dada, no caso 1, se ela for menor do que a teórica, ou no caso 2, se ela for maior do que a teórica, sendo que a armadura mínima é 0,08 da área da seção de concreto. Nos casos de seção real é menor do que a teórica, né? A área de armadura vai ser dada, de novo, majora a carga, minora a resistência do concreto, dividido pela resistência do próprio aço. E aí, para saber a resistência do aço, você vai aqui na tabelinha de referência e pega qual um ferro de armadura que você vai considerar. Lembrando que tanto a norma quanto a prática recomenda valores mínimos e valores máximos para a armadura. Então, a armadura longitudinal de 0,8 até 6% da seção do pilar. E no mínimo 0,5% se o índice de esbeltez for abaixo de 30, um espaçamento máximo de 20 vezes o diâmetro dos próprios estribos. E no caso da armadura transversal, nós temos um diâmetro igual a 1/4 da longitudinal, mas nunca inferior a 5 milímetros.
com espaçamento máximo indo de 30 até a menor dimensão externa da seção do pilar. Então, aqui uma tabela de referência para pilares de concreto. Então, nós temos as duas laterais, né? Por exemplo, 20 por 20, com um comprimento máximo de 3 metros. Então, você vai ter uma carga máxima aí de 24 toneladas. Coloco essa tabela para vocês terem uma referência. Se vocês dimensionarem seu pilar estiver muito diferente disso, então, para vocês poderem aí saber se está indo bem ou está indo mal no seu dimensionamento. Agora, partindo para as cargas de flexão. Lembrando que tudo que nós vamos ver aqui é um desenvolvimento da disciplina de mecânica geral. Então, vocês lembram dessas barras, os apoios engastados, o tipo de carregamento. Nós simplesmente vamos aplicar, então, todos esses conceitos de física e de mecânica para uma estrutura. Aqui uma tabela para momento fletor máximo e reações nos apoios, dependendo do tipo de carregamento que nós tivermos aí nas diferentes estruturas que vocês vão encontrar. Lembrando que, na maioria dos casos, nós temos dimensionamento de forma interativa, né? Então, é importante termos um bom chute inicial. Então, no caso de concreto armado, a altura da viga é 1/10 do comprimento. Então, esse já é um bom chute inicial para você começar o seu dimensionamento. Nos casos de vigas de concreto protendido, a altura da viga é 1/12 do comprimento do arco. E no caso de vigas de aço, a altura é igual ao comprimento dividido por 12 a 15 avos. Lembrando que, em se tratando de vigas de concreto, nós estamos entre os domínios 2 e 3, portanto, a linha neutra está sempre dentro da viga. A linha neutra é onde nós temos a passagem dos esforços de compressão na parte superior e de tração na parte inferior da viga. Sempre considerando que nós podemos utilizar, então, vigas com armadura simples ou com armadura dupla. Então, vamos para um exemplo. Nós estamos aqui dentro do sistema graneleiro e nós vamos, então, dimensionar a estrutura do nosso prédio de recepção, onde tem as instalações de administração e o laboratório para análise dos grãos. Essa aqui é a nossa planta baixa, então nós temos o laboratório para a recepção das amostras de grãos antes de você liberar para a planta de secagem e armazenamento e a seção de administração de todo o complexo. Então, para a administração, 80 metros quadrados, laboratórios, 45 metros quadrados, nós temos 15 metros quadrados de banheiro, no total, então, 140 metros quadrados, no formato de 7 por 20 metros. Para o nosso prédio da recepção, que é uma construção em alvenaria de 7 por 20, nós vamos considerar telhado de fibra de vidro, parede de tijolo maciço, um beiral de meio metro, localização no estado do Rio de Janeiro, terreno plano e desimpedido, um solo argiloso, um vento predominante perpendicular às águas, um pé direito de 2,5 metros e uma laje com forro. Então, essa aqui é a nossa seção, 2,5 metros de pé direito. Para a fundação, nós vamos considerar uma viga baldame contínua, uma fundação simples, fundação direta, cuja seção será X. Nós vamos ter uma profundidade de meio metro. Essa aqui é a vista em planta, então nós temos os 7 metros, os 20 metros e o beiral de 50 centímetros. Para nós fazermos o dimensionamento, nós temos que considerar uma área de contribuição para a carga. Então, nós pegamos a partir da água do telhado, metade do telhado e uma largura de 1 metro. Essa largura de 1 metro facilita o nosso cálculo para tornar tudo um cálculo unitário. Então, nós temos os 3,5 metros de metade da água, mais meio metro do beiral, vezes 1 metro, que é a largura da parede que nós estamos considerando, e temos uma área de contribuição, então, de 4 metros quadrados. Nesta área de contribuição, nós temos, então, carga de vento e as cargas de peso próprio, do telhado, do forro, da parede, do piso e da própria viga baldame. Esse é o nosso caso primeiro, de estado limite último, que consiste, então, no peso próprio da estrutura, mais uma carga de vento. Então, essa é a primeira condição de dimensionamento para a gente fazer. É o que a gente deveria usar para dimensionar? Não, você pode considerar cargas acidentais, enfim, tudo que você quiser. Mas é um primeiro arranjo de carregamento, vento mais o peso próprio da estrutura. Para nosso carregamento no telhado, nós temos aqui telha de cimento amianto, uma carga de 90 kg por metro quadrado, que seria um peso próprio do telhado por metro quadrado, mais uma sobrecarga de 60 kg por metro quadrado, que é justamente se subir alguém lá em cima para fazer a manutenção. Para a laje maciça pré-fabricada, carga de 120 metros quadrados e uma sobrecarga de 100 kg por metro quadrado. Para a alvenaria, nós temos um peso próprio de 1,6 toneladas por metro cúbico
E para o revestimento do forro, mais 50 quilos por metro quadrado. No revestimento da parede, nós temos então aí 25 quilos por metro quadrado de revestimento. Na carga de vento, nós iniciamos então na isopleta, vamos para o fator topográfico, consideramos as rugosidades e dimensões do terreno, colocamos o cálculo estatístico, calculamos o VK, com o VK partimos para a carga, com a carga, com o coeficiente de geometria, nós debitamos então o carga final sobre o telhado. A isopleta é a nossa localização, nós estamos aqui na região do Rio de Janeiro, portanto, um vento referencial V0 de 30 metros por segundo. Então, nós temos aqui 30 metros por segundo. Vamos, então, para o nosso fator topográfico. Nós temos que terreno plano ou quase plano, taludes ao morro, e vales protegidos. No caso, terreno quase plano, S1 é 1. Então, 30 metros por segundo, 1. Vamos para a rugosidade de dimensões, S2. No entorno do terreno, nós temos categoria 2, campo de aviação, fazenda, no caso, fazenda. E para a classe da edificação, nós temos classe A, dimensão frontal menor ou igual a 20 metros. Então, nós temos rugosidade 2, campo aberto, fazenda. Classe A, altura acima do terreno, no máximo 5 metros, que é o pé direito mais a cumieira. Então, nós temos o fator S2 de 0,79. 3 metros por segundo, 1, 0,79. Vamos para o nosso fator estatístico, S3. Nosso fator estatístico S3, nós estamos aqui em silos e construções rurais, então adotamos 0,95. Então, nós temos que o nosso VK é 22,52 metros por segundo. Levando, então, para o cálculo da nossa pressão, em torno de 31,07 quilos por metro quadrado. Então, essa aqui é a pressão que o vento, naquele local, naquelas condições, vai exercer sobre a estrutura. Então, nós temos o nosso coeficiente de pressão de acordo com a geometria. Nós estamos com um edifício de 2 águas para o telhado, pressão de 0,2 e sucção de 0,7. Em especial para o carregamento do edifício, nós vamos considerar a pressão de 0,2. No caso da sucção, nós temos uma sucção de 21,45 kg por metro quadrado. Lembrando que o peso próprio do telhado é de 90 kg por metro quadrado, portanto, ou seja, o vento não vai destelhar este edifício. Considerando a carga que vai ser imposta sobre a estrutura, então mais 0,2, então nós temos uma sobrecarga de 6,21 kg por metro quadrado do vento sobre o telhado. Então, olhando o nosso carregamento sobre o edifício, nós partimos com telhado, carga e sobrecarga, 90 mais os 60, ou seja, 150 quilos por metro quadrado, referente ao peso próprio do telhado mais a sobrecarga. Lembrando que nós temos 4 metros quadrados de área de contribuição, portanto, em relação à carga e sobrecarga do telhado, nós temos uma contribuição de 600 quilos por metro de parede. Vamos jogar aqui nossa contribuição do vento, 6,21 kg por metro quadrado, vezes 4 metros quadrados de contribuição, mais 24,84 kg por metro de parede. Somando a nossa carga e sobrecarga do forro, que nós temos 120 da laje, mais 100 de sobrecarga da laje, mais 50 do forro, levando a 270 kg por metro quadrado de forro. Isso leva sobre o peso total sobre a parede, vezes 4 metros quadrados de contribuição, mais 1 tonelada por metro linear de parede. Fazendo uma carga total dos 600, mais os 24, mais a tonelada, 1,7 toneladas por metro linear de parede. Então, essa é a carga que a parede vai receber. Então, já temos a carga que chega à parede, nós temos que considerar agora a carga da própria parede. Então, carga que chega a 1,7 toneladas por metro linear de parede. Nós temos o peso próprio da parede. Vamos considerar inicialmente uma parede de meio tijolo, 10 centímetros de espessura, densidade da alvenaria, largura, 1 metro linear de parede, pé direito, leva então mais 600 quilos por metro linear de parede. Então, a carga resultante sobre o último tijolo da parede vai ser 1,7 toneladas, mais 600 quilos, 2,3 toneladas por metro linear de parede. A tensão aqui, então, a que vai estar submetida esse tijolo aqui embaixo vai ser de 2,3 toneladas dividido pelo 1 metro linear de parede, dividido pela espessura da parede, 10 centímetros, vai dar 23 toneladas por metro quadrado. Lembrando que nós temos uma parede de alvenaria de tijolo maciço. Então, nós estamos aqui com a argamassa, 12 quilos por centímetro quadrado.
do nosso cálculo, nós chegamos então a 23.000 quilos por centímetro quadrado, fazendo a nossa tensão admissível de 12 quilos por centímetro quadrado. Isso nos leva a 120.000 quilos por metro quadrado, com uma margem de segurança, 96.000 quilos por metro quadrado, como sendo a nossa tensão admissível. Portanto, como 23 é menor que 96, passa. Esta parede de meio tijolo, 10 centímetros, é capaz de suportar o nosso carregamento de 23 toneladas por metro quadrado. Vamos calcular agora a nossa viga Baldami, ou seja, a nossa fundação. Nós temos que o peso todo que a fundação recebe da parede é 2,3 toneladas por metro linear de parede. Nós temos que o peso do piso é 80 quilos por metro quadrado, vezes os 4 metros quadrados de contribuição, dá mais 320 quilos. Então, para a viga Baldami, consideramos a densidade do concreto ciclópico, 2,2 toneladas por metro cúbico, vezes a sua altura, meio metro, vezes a largura de 1 metro de parede, vezes justamente a largura da viga Baldami, que é o que nós queremos determinar. Como temos peso do solo total, vai ser justamente a contribuição da parede, mais contribuição do piso, mais o peso próprio da viga Baldami. Levando, então, 2,6 toneladas mais 1,1 vezes a largura da viga Baldami. Se nossa capacidade de suporte é um terreno argiloso, então nós temos 10 toneladas por metro quadrado, essa capacidade de suporte deve ser igualada à tensão que a viga Baldami vai exercer sobre o solo, portanto, o peso total sobre o solo, vezes 1 metro de parede linear, levando então que o X aqui é em torno de 30 centímetros. Então, se nós tivermos uma viga Baldami de 30 centímetros, ela já vai ter uma área suficiente para suportar não só o peso do telhado, da parede, mas também o peso próprio da viga Baldami. Com base nesses dados, nós vamos então alimentar a nossa EAP, nossa estrutura analítica do projeto. Nós estamos aqui no prédio de administração e laboratório, nós estamos dentro da civil, nós dimensionamos o quê? Parede e alicerce. Então, para a nossa planta baixa, nós temos as paredes externas, 54 metros lineares vezes pé direito, mais as paredes internas, 47 metros lineares mais pé direito, dando um total, então, ali de 101 metros lineares ou 252 metros quadrados de parede. Nós vamos, então, lá adicionar a viga Baldami, mais 101 metros lineares, com 0,5 metros de profundidade, mais os 30 centímetros de largura, e nós chegamos ali com mais 15,15 metros cúbicos de concreto ciclópico. Então, com base nesses volumes, nós podemos calcular o custo de parede, partindo das tabelas de consumo de material e mão de obra dado pela apostila do professor Moretti. Então, nós consideramos aqui lá do CUB os custos de hora para pedreiro, servente e engenheiro. Consideramos os preços de mercado para cimento, tijolo, areia e cal, somando também os custos para a viga Baldami, a escavação, pedreiro, servente, mais a preparo e lançamento do concreto ciclópico, consumos de brita 1, 2 e alvenaria do Baldami, com preparo da argamassa. Junta-se a isso a necessidade de você construir a laje, que é dado pelo material do Holanda, que é aqui um concreto armado e superestrutura com FCK de 15 megapascal, feito sem betoneiro, ou seja, à mão. Então, aqui toda uma lista de materiais e consumo de HH. Com isso, então, você consegue calcular o custo da laje e o resto a gente vai tirar da nossa EAP. Nós sabemos que há uma distribuição percentual típica para construções desse tipo. Vamos considerar uma construção de perfil residencial, certo? Nós calculamos os custos para a fundação e alicerce, para a nossa viga Baldami, e para as nossas paredes. Portanto, nós temos o 5 e o 20, portanto, temos o custo de 25%. Quem tem o custo de 25% da obra, sabe o custo total da obra. E com isso a gente consegue estimar os custos das demais etapas de construção do nosso laboratório e prédio administrativo. E com isso, então, você consegue, lá na estrutura analítica do projeto, colocar todos os custos relativos à construção dessa edificação, finalizando assim o seu dimensionamento. Muito obrigado. Boa construção a todos. E aqui, novamente, nossas referências.